Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e enviará para mais pessoas. E consequentemente, né, você estará ajudando o nosso canal e ao reino de Cristo também. Amém? Vamos para a mensagem, que é o mais importante, né? E eu vou lhe passar para vocês a mensagem que Deus colocou em meu coração, né? Para repartir com vocês. Evangelho de Jesus, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 13 em diante. E para abreviar um pouco da mensagem, eu irei explicar a vocês o que de fato aconteceu nesse capítulo, né? E depois iremos fazer a leitura do que iremos pregar. Então, aconteceu que depois que Jesus morreu, né, ficaram todos os discípulos tristes e cada um foram voltando para fazer as suas voltando para suas funções, né, novamente. Pedro voltou a pescar, os outros discípulos se afastaram, né, e foram fazer o que sabia, mas não fizeram o que Deus ensinou a cada um deles, o que Jesus ensinou, né? Então, vejam como é tremendo as coisas do Senhor, né? Ele tinha que voltar ali para resgatar os discípulos, né? E mandar dizer uma mensagem para eles, né? Que eles voltassem e fizessem o que aprendeu junto com Jesus, porque senão não ia ter salvação, né? Se aqueles discípulos no qual Jesus tinha separado, né, para a obra, eles iam desistir, porque o mestre deu a sua vida, porque estava escrito e tinha que se cumprir. Então, aconteceu que Pedro, pescando, né, nada tinha apanhado, da mesma forma que a primeira lá, no início do livro de João, que tem uma também, quando o Senhor convocou, né, os discípulos, chamou para a obra, e dessa vez aconteceu basicamente a mesma coisa. Então eles estavam voltando, né, para a areia, mas Jesus avisou, mandou disse, né, quem diga, para que eles lançassem a rede do lado direito. E voltaram lá e fizeram isso. Só que eles não estavam conhecendo Jesus. Eis a prova de quando a gente morrer, ressuscitar, não tem como conhecer a gente, porque nós vamos habitar num corpo diferente. Não vai ser da mesma forma que a gente está aqui, né, na carne. Vai ser totalmente diferente, porque Jesus, quando estava junto deles, era um. Quando ele ressuscitou, ele já virou outro, né? E eles não conheciam. Então, Jesus falando com eles, né? E dando dicas, né? Só que nenhum ousava em dizer, Senhor, és tu? Nenhum. Porque todos já estavam percebendo que era Jesus. Então, eles ficou com medo de levar uma repreensão. Vocês entendem? Aí
esperaram para que Jesus se revelasse cada vez mais, porque Jesus sonda o coração e conhece o que está se passando, né, no coração de cada um de nós. Então, ele sentiu que os discípulos estavam meio que duvidando dentro de si. Então, ele foi fazer mais obras, né, semelhantes a que ele fez, ensinou aos discípulos. Então voltaram, aí João ele fala que era Jesus. Então Pedro, que estava nu, ele colocou um lençol e pulou no mar, porque ele se sentiu envergonhado, né? Aí Jesus pegou e chamou todos eles, né? E então o barco não estava muito distante da beira da praia, né? Do mar. Cerca de 200 covados. 200 covados é metros, né? Palmos, quem diga. Então, vejam como é as obras do Senhor, né? Ele fez tudo novamente para relembrar os maiores episódios, né? Na convocação dos discípulos ali, ele tinha feito isso, então ele fez a mesma coisa para que eles caíssem em si e continuassem a obra do Senhor, a qual ele tinha ensinado a todo o percurso que esteve junto com os discípulos, né? Então, Pedro pescou em torno de 153 peixes grandes, só que foi um milagre. Ele pescou e foi puxando a rede para a beira da praia, né, para a areia, e foram tudo grandes, peixes muito grandes, e a rede não se rompeu. Então ele estava lá com o foguinho e o peixinho. Então ele fez: tragam o peixe que vocês pescaram para comer, né? Então ele repartiu, deu pão e depois deu peixe também. Então ele começou a se revelar e ele falou com Pedro, né? E agora que entra a parte da mensagem, né? Que está no livro de João, capítulo 21, versículo 13 até o versículo 19, que diz assim: Chegou, pois, Jesus, quem diga, e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, apacenta os discípulos. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, resgata as ovelhas perdidas, cuida dela, ama ela. E continuando, ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já fostes velho, estarás as tuas mãos e outro te cingirás e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Então, Jesus, perguntou a Pedro se ele o amava, 3 vezes. E ele, lembrando do fato que ocorreu, que ele negou Jesus 3 vezes antes que o dia amanhecesse, o galo cantou 3 vezes, Então, antes disso, antes que o galo cantasse, Pedro já tinha negado 3 vezes Jesus, porque ele disse que não ia negar Jesus, e se tivesse que morrer, morreria junto. Só que Deus conhece o homem muito mais do que o homem mesmo. Então ele negou, mas só que ele amava muito Jesus, e queria sempre estar aprendendo mais do Senhor. Por isso que aconteceu muitas coisas com Pedro também, por causa de ele ser muito adiantado, precipitado, Então aconteceu algo com ele para que ele viesse a aprender, a ouvir, a assimilar o que o Senhor queria ensiná-lo. Então, aconteceu isso, mas ele amava muito Jesus. Então, Jesus perguntou a ele 3 vezes, depois de ter ressuscitado dos mortos, perguntou-se 3 vezes e ele amava, a Jesus, e Pedro disse que sim, E depois, na última vez, ele se entristeceu porque caiu em si, a ficha caiu dele, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Mas Jesus perdoou ele, E chamou ele para apacentar os cordeiros, ficar como cabeça ali com os discípulos, E apacentar as ovelhas, levar o ídolo, a palavra, levar a palavra que traz vida, salvação, o caminho, a verdade e a vida, que só acontece, a gente só consegue herdar através de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia por isso. Então, Pedro entendeu o recado do Senhor. Então, ele falou também o modo, a maneira que ele ia morrer. E daquela forma ia glorificar a Jesus, por estar levando adiante a obra do Senhor, a palavra de Deus. Então veja que muitos falam que os teólogos, falam que Pedro, ele disse assim: olha, quando ele morreu, olha, eu não sou digno de morrer da mesma forma que meu mestre, mesmo sendo crucificado. Ele disse: coloca-me de cabeça para baixo. Veja, então ele estava pendurado sobre a cruz, mas ele quis ser enterrado de cabeça para baixo. Ele não se sentiu digno de ser morto como Jesus. Veja o temor no coração deste homem. Porque dali em diante, Pedro entendeu o recado e começou a
fazer tudo o que Jesus tinha ensinado a eles, né? Repartiu também, tinha repartido o Espírito Santo, né? E logo no início ali de Atos, você verá que a primeira obra, né, grandiosa foi através de Pedro. Ele pregando e converteu, para muita gente, converteu nos dias de Pentecoste, né? Ali, no início de Atos, se converteu quase 3.000 vidas. 3 ou, se eu não me engano, foi 5.000 vidas. Então vejam, pessoal, o quanto Deus é maravilhoso. Às vezes, na vida da gente, a gente não entende o caminhar do Senhor, o propósito que Deus está colocando em nossas mãos, mas creia, vai fazer sentido e você irá desfrutar das promessas do Senhor, dos milagres, da bênção. Às vezes a gente olha e diz, tem nada a ver isso aqui não vai para frente, não vai dar certo, né? E olha assim, mas rapaz, o que é que eu estou fazendo aqui? Você não sabe, mas é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, plantando, né? E semeando aqueles desejos, aquela vontade. Por isso que você não deixa de cumprir tudo isso, porque o Espírito Santo todos os dias vem e te renova, e te dá forças, e te firma na presença do Senhor Jesus, né? Então, é esse amor que nos move. Então, creia, persista no que Deus tem te chamado para fazer. Você irá contribuir para o reino de Cristo, né? E nisso o nome dele tem que ser glorificado, né? Mas pode não fazer sentido hoje, mas vai fazer sentido em breve, porque o Senhor, a palavra diz, né, que 1000 anos para Cristo é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, Ele sabe o momento certo e a hora certa de nos abençoar, né? De chegar, de colocar a vitória em nossas mãos e nos fazer transbordar nesse amor, né? Na vida do nosso próximo e engrandecer o nome dele, levar a palavra adiante, né? E através de cada um de nós haver salvação para o reino do Senhor, né? E é isso. Continue sempre perseverando nas palavras do Senhor, lendo a Bíblia, meditando, né? Perguntando qual é a vontade de Deus na sua vida, que você irá descobrir. Mas não queira andar e fazer tudo com suas próprias mãos, você irá se frustrar. Deixe o Senhor trabalhar através de sua vida. Deixe Ele fazer a obra completa, que assim você vai conseguir ver resultado, né, no que você está colocando em prática. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe nos comentários, né? Envie para o seu próximo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, não sei. E a quantidade conforme o Senhor brandar no seu coração. Mande para o seu próximo, que ajuda o reino de Cristo, né? Você já será um caminho, um rio de água viva, uma bênção, né? Um canal de bênçãos do reino de Cristo. E também ajudará o nosso canal, né? Porque assim o YouTube entende e enviará para a maior quantidade de pessoas possível neste momento. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Tenham um bom dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Jesus te ama e eu também. Tchau!